Programa Red Zone. Fala, galera Red Zone, eu não vou falar mais nada. Vocês estão dormindo? Acorda! Acorda! Mãe! Café! Você que tá no Japão acordando pra ver a gente agora, né? De ressaca, porque tomou um monte de saque ontem que saiu com uma geisha, né? Uma geisha cheia de banana na cabeça, igual a Carmen Miranda. Sukiyaki. Que gostoso, hein? Tempurá, sashimi. Sashimi. Eu tava tentando, né? Tava tentando. Que dia. Bom, mais um programa do Red Zone para vocês. Eu aqui, Alexandre Bellini. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa onde esteja, o importante é você estar aqui com a gente. E a gente tá feliz pra caramba. Aqui do meu lado tá Fernando Amati, trazendo mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, explicativa, sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Galera, essa mania dos TikTokers, videozinhos para todo lado. E aí ontem um amigo meu da polícia me traz assim, você conhece essa pessoa? Você bate o olho na TikToker, a professora de minha filha. Que interessante. Você está se expondo. Não adianta botar um monte de roupa bonita. Você vai se expor. Cuidado. Lembra que a gente falou que tanta foto, tanta cara por aí, daqui a pouco você não vai conseguir provar que você é você mesmo. Cuidado. A frase da semana tem tudo a ver com essa conversinha aqui de começo. Qual que é, Fernandão? Dancinhas e mídias sociais não conseguem mostrar que um cozinheiro insatisfeito é pior que um cliente problemático. Cara... Agora a sacada está no seguinte: troca cozinheiro e troca cliente pelos termos que vocês quiserem. E vocês vão ver a confusão que vai dar. Meu amigo, eu presenciei uma cena numa cozinha, não vou falar o lugar, não vou falar coisa, mas apareceu uma pessoa tão insuportável fazendo um bafafá e com o pior garçom que ele podia mexer. Porque aquele garçom não fazia mal para ninguém. Se tinha uma pessoa boa trabalhando do lado de fora da cozinha, era aquele garçom. E você vê aquele garçom tremendo, nervoso, tomando água com açúcar para segurar a onda e continuar atendendo a área dele dentro do restaurante. E as pessoas que estavam lá, parceiros, que chegam lá na hora que todo mundo está abrindo o restaurante, fica lá até mais tarde, sabe quanto que esse cara trabalha, quantos ônibus ele pega, quantos trens ele pega para chegar no trabalho. Aí você vê o que aqueles cozinheiros fizeram com o bife do rapaz que estava tratando mal esse garçom, meu amigo. Essa frase é light. Então, Ale, pensa no seguinte: vamos trocar de cozinheiro para analista. Mostrar que um analista insatisfeito é pior do que qualquer hacker problemático. Entendeu? Nós só trocamos a posição aqui, né? E assim, a ideia aqui é mostrar exatamente que isso daí. O cara interno, ele tem que ser bem tratado, porque você não sabe o que vai acontecer. E a gente vai fazer... Tem várias relações essa frase de hoje com as notícias aí. E hoje, semana passada, a gente começou falando do Brasil, as situações que estavam ocorrendo aqui, né? Que a gente estava verificando, trazendo mais informação, como funcionou isso, como funcionou aquilo. Trouxemos aquele esclarecimento do FAA nos Estados Unidos, que foi muito legal, inclusive, que a gente viu que não foi nada de ataque hacker, nada.
Era um problema de um arquivo corrompido que os caras falaram assim: opa, segurança em primeiro lugar, vamos segurar as pessoas em solo e deixar que as demais continuem os seus voos para seus lares, para os seus trabalhos, para as suas férias. Então passou desapercebido para quem voava e quem estava em solo esperou, vai cair alguma coisa aí. Já caiu, puxa vida, quase morri agora. E no final das contas, você vê que tem alguém preocupado com as outras pessoas. Bom, isso é muito legal. Continuando já essa semana, com outras coisas acontecendo, a gente traz de cara uma notícia que a gente já tinha levantado a lebre um tempo atrás, que o Exército, né, os Marines, os americanos, estavam verificando a possibilidade de utilização de jogos como Call of Duty para treinamento de táticas de guerra, táticas de guerrilha, táticas que algumas situações onde você não poderia fazer em ambiente real, você fazia no ambiente virtual, né? Para que assim diminuíssem os custos de alguns treinamentos e que as coisas ficassem melhores. Bom, essa semana eu vi isso passou na Fox, né, americana, no jornal da Fox, para ser mais exato, foi no Jornal da Noite da Fox, que eles mostraram que realmente tanto o Exército quanto a Marinha, quanto a Aeronáutica nos Estados Unidos investiram pesado nesse tipo de situação e estão utilizando, inclusive, essa ideia para trazer pessoas para o alistamento. I want you, né? O tio Sam chamando. Então eles fizeram uns caminhões super invocados, com as carretas gigantescas. Essas carretas, elas têm um ambiente todo cibernético, bonito pra caramba, internamente. E do lado de fora tem telões, cara, que aparecem o que as pessoas estão jogando lá dentro. E podem fazer treinamentos de até 4 grupos de 4 pessoas, ou seja, 16 pessoas ao mesmo tempo jogando, em um ambiente super, super moderno, uma lan house top nível, assim, com os jogos mais complexos que vocês podem imaginar. Isso é legal pra caramba. E aí, o que está acontecendo agora? Deixa eu fazer um comentário disso aqui, Ale. Assim, vários desses, vamos chamar os motores, né, que rodam por trás dos jogos, eles são muito... eles emulam a realidade, né, muito próximo, né? E faz tempo já que o Exército está tentando alguma coisa. Isso que o Alexandre acabou de comentar agora, eu vejo como exatamente o futuro, né? O cara ele precisa fazer um treinamento, ele consegue propor uma situação e ele consegue ver quem reage antes, quem tem a melhor estratégia. Reflexo, reflexo, capacidade de liderança. E daí, exato, não significa que alguém está descartado, significa que, baseado nisso, eles conseguem posicionar as pessoas corretas nos lugares corretos. Coleta de informação, né? E o negócio é... Fala. Não, eu contei uma história, eu acho que eu já contei essa história há muito tempo atrás, que é uma história que eu acho muito louca, né? É um jornalista, ele tinha, sei lá, 40 e poucos anos, e ele decide entrar num desses jogos online de primeira pessoa. E daí ele começa a jogar e ele acha o guru da estratégia. Ele falou que ele morreu um monte, aparece o guru e fala assim, não, vem comigo, eu vou te explicar. Você tem que se esconder aqui, você tem que correr em tal lugar. Daí eram umas 2 horas da manhã, o cara falou, né? O guru falou, eu preciso desligar, minha mãe tá me chamando. Daí, o jornalista com 40 anos falou assim, cara, minha mãe tá me chamando, que estranho. Ele falou, quantos anos você tem? O menino falou, tenho 12. E você? Ele falou, tenho 13. Ele não teve coragem de falar a própria idade, porque o cara que estava acompanhando ele, que era o cara mais foda de estratégia que ele tinha visto até agora, tinha 12 anos de idade. Olha isso, cara. E essa matéria que saiu agora é muito legal, cara. Que eles estão usando, assim, os soldados reais, de verdade, eles estão começando a utilizar táticas do Metal Gear Solid, né, para enganar os robôs militares. Bom, vamos entender o que é isso. O robô militar, ele tem vários, como é que eu vou falar? Várias programações, vários
templates, vários modelos de análise de inteligência artificial que verificam situações e reconhecem movimentos humanos, sons realizados por humanos, prevêem algumas táticas, do mesmo jeito que a gente está fazendo um levantamento de opções que as pessoas tomem, decisões, você também consegue fazer previsões em cima de algumas tomadas em seguida. A inteligência artificial tem essa pegada. E o que os caras... A revista Economist, né? É uma revista. Né, o Economist é um jornal. Jornal. E eles pegaram falou que é um livro. Tem um livro que vai ser lançado agora em fevereiro. Sobre esse assunto, cara. E eles pegaram de um cara que estava lá vendo como é que estavam sendo treinados esses robôs. Cara, os negros descobriram que, porra, o cara se vestia aquilo, um caixotão, velho. O que ia parecer, que essa ideia sólida, ele entrava dentro de um latão, por exemplo, de coisa, ele não é mais gente, sacou? Ele é um latão inanimado. Se você bota seu corpo, bota uns caixotes assim, que você fica todo oblíquo, vamos dizer assim, né? Com pontas, com macetado, papel, você não tem mais uma forma humana como normalmente o robô vai reconhecer através de suas câmeras. E começou a enganar a inteligência artificial desses robôs preparados para esse tal de reconhecimento. Olha que viagem isso! Você dá um balão na inteligência artificial com uma câmera que está te verificando, você vestido de caixa, cara. Pô, brinco de caixa desde que eu tinha, acho que 5 anos de idade. Rezava para meu pai comprar alguma coisa grande para eu entrar dentro das caixas e brincar de se esconder, eu fazia um cortinho, parecia um tratorzão andando, pensar que era tanque de guerra. Eu tinha um rifle da Estrela, que você tirava umas bolinhas brancas que doía pra caramba, muito antes de ter airsoft. E aí eu fazia que aquilo era um tanque. Eu entrei numa caixa de um fogão uma vez e fiz um buraco e ficava atirando no meu irmão. É isso daí, o Henrique matou aqui, ó. A pegada, você vira meio que o Minecraft, né? Aquele, todo quadradão. Sensacional, cara. Sensacional. Acabou com o algoritmo de detectação humana dos robôs, cara. O que a gente tem que ver aqui, assim, quando a gente pensa em robô, um robô ele pode ter diversas câmeras e câmeras diferentes funcionando ao mesmo tempo. Eles estavam fazendo testes com um tipo específico de robô, né? A matéria ela fala que assim existe um jogo que chama Metal Gear, né? Metal Gear Solid, e esse jogo uma das possibilidades na hora que você vai entrar no campo inimigo, você se transformar numa caixa, porque o inimigo vai olhar, vai ver a caixa e vai passar por você e não vai te ver. Ponto. O que aconteceu? Eles começaram o treinamento durante 6 dias. Eles acompanharam, os robôs ficaram do lado deles e eles fazendo tudo o que eles tinham que fazer. E os robôs sabiam quem eram as pessoas. No 7º dia, foi lançado um desafio para eles. O chefe chegou e falou, tá bom, o robô já sabe quem que você é. Agora, chega no robô e vai embora sem que o robô te ache. E eles conseguiram usar técnicas simples como carregar um galho de árvore, né? E o robô achou que fosse só uma árvore. Acme, planilha Acme de esconderijo do Papaléguas. O Papaléguas e o Pica-Pau, os dois juntos, né? Colocou a situação da caixa, né? E até o barril, que nem o Alexandre falou, porque eles não entendiam aquilo como uma pessoa. E o mais interessante foi, mesmo tendo sensor de som, as pessoas estavam dando muita risada porque estavam vendo que estava funcionando e o robô não conseguiu ver. A gente estava falando agora da primeira geração de robô, né? Então, a gente tem que ver isso daí. Eles estão sendo treinados. Se os militares colocarem uma câmera térmica, já começa a ficar da diferença, né? A vantagem já passa para o robô de novo, né? Talvez dentro do latão, não. Mas daí os caras vão começar a usar as técnicas do Rambo, de se melar inteiro de barro, né? Do Exterminador, não é do Exterminador do Futuro, o que é? O Predador. Predador, exato, né? E alguma coisa assim para tentar eliminar a visão térmica. Mas, de qualquer jeito, né? É questão de treino, né? E, assim, até para ficar bem claro, o livro chama
For Battlegrounds, Power in Age of Intelligence. Não existe, o livro vai ser lançado agora no final de fevereiro, né? Não existe ainda tradução para o português, e é um livro que o cara que escreveu o livro, ele acompanhou os treinamentos, né? Então é um livro que fala exatamente isso daí, de guerra e o poder da inteligência artificial na era da guerra, né? Ô, cara, comecei a rir que você falou assim, não sabe como é que vai chamar no Brasil. Se for os caras que fazem as tradução do Telecine, por exemplo, For Battlegrounds, Power in the Age of Artificial Intelligence, vai falar assim, o caô da robótica. Deve ser, Não, mas os caras que se tiver a versão 2, para de funcionar o título, né, cara? O Dalton, que está aí acompanhando a gente, ele sabe bem qual que é os caô lá, principalmente os que rolam pro lado da terra dele. Meu Deus. Bom, cara, muito legal. Não, cara, de novo, a gente está vendo uma evolução acontecer em todas as áreas. A gente está no momento de virada de página, momento de mudança mesmo. E tem uma outra notícia bem interessante daqui a pouquinho, com relação a algo muito parecido. Exatamente, exatamente. Bom, e para não piorar mais ainda a situação, né? Que a gente começou falando dessas mídias sociais, as invenções, as sacanagens e tudo mais. Cara, nos Estados Unidos está uma onda que já não é normal crime nos Estados Unidos, porque a pancada vem. Então, você é menor de idade sobre fazer sacanagem, você vai para a cadeia. Eles antecipam a sua maioridade e você vai para a cadeia. Né? Então, você brasileiro querendo ir morar em outro país, começa a raciocinar um pouquinho antes de fazer as coisas, tá? Fica a dica aqui para vocês. Então, o que aconteceu? Está aumentando a quantidade de crimes relacionados a roubo de carro, principalmente os carros da Kia e Hyundai nos Estados Unidos. Kia e Hyundai, duas montadoras coreanas, têm um mercado grande nos Estados Unidos, eles conquistaram um mercado grande nos Estados Unidos, e esses são os carros mais impactados. Por quê? É um desafio que criaram no TikTok entre jovens para roubar carros utilizando um cabo USB. Né? Óbvio que tem mais coisa, mas olha a sacanagem. E aí vem esse outro lado, né, que a gente fala. Agora é o advogado do diabo falando. Quando a gente fala de TikTok, que tem um monte de gente achando que é o chinês espionando a gente. Será que não? Olha o ponto de coisa que está sendo circulada, vinculada dentro do TikTok. O cara ensinando a roubar um carro. Não é mais dancinha, como a gente brincou aqui agora há pouco. Né? Proporções estão aumentando. E por isso que a gente está falando. É o momento de mudanças. Preste atenção nessas coisas. Diga, Fernando. Cara, o lance é muito louco, né? Porque, assim, o TikTok, além das dancinhas, é claro, né? Tem o desafio do TikTok. E daí, a matéria, ela fala que teve criança de 11 anos presa porque roubou o carro para tentar fazer o desafio do TikTok. Né? E daí, assim, mais louco ainda, ninguém sabe quem foi que criou isso daí, ou quem foi que expôs essa situação, né, de como roubavam os carros, mas está acontecendo. E daí, cresceu o crime de 2021 para cá, tá? Vamos pensar em época de pandemia, todo mundo preso dentro de casa, o cara deu uma fugida, oficina do diabo, né? E vai atrás disso daí. Daí a gente tem dois lados. A gente tem o lado de quem está fazendo a besteira e a gente tem o lado das montadoras. E aí? Você viu como é que tá a situação? É assim, cara, as montadoras, né, estão falando, não, nos carros mais novos isso não acontece. Tá bom, e eu que tenho o carro mais velho, faço o quê? Né? Algumas recomendam atualização de software. Outras que você compra uma trava de direção ou que põe uma outra trava na sua direção. Cara, então, de novo, assim, a gente comenta muito
da falta de profissional de segurança, não só de segurança da informação, dentro dessas empresas. Porque, assim, todo mundo faz o teste, né? Ninguém vai pensar nisso, ninguém vai pensar nisso, né? Eu acho que tanto a Kia quanto a Hyundai, eles deviam fazer recall nos carros, tá? Eles deviam bater no peito e falar, alguma coisa deu errado. Nós, visando a segurança, recall, chama todo mundo e troca o módulo, troca a direção, troca o pneu, ou troca, sei lá, entendeu? Qualquer coisa. Então, Fer, mas aí eu vou falar uma coisa que eu participo às vezes com esses caras, cara. A Kia e a Hyundai, tanto uma quanto a outra, e não só eles, tá? Tem a Daewoo, também é coreana, tem mais uma. Tem umas 3 ou 4 aí, cara, que eles trabalham e rola uma situação que não é seguida. A pessoa compra um carro importado, ou melhor, nacionalizado, né? Porque eles criam montadoras, esse carro vem desmontado, os caras montam o carro e põem no mercado. Ok. Ninguém mais trabalha com estoque. Isso é ponto desde a criação da maluquice maluquice ou não, vai estratégia, vamos falar assim, que aquele cara, se o nome dele é Adam West, o cara que era o chefão da GM, desde que ele falou. Adam West era o Batman de 1970, eu sei, mas tudo bem, que o artista, não é um nome parecido, assim. O que aconteceu? Esses caras acabaram com o estoque, né? Teve aquele momento auge no começo dos anos 2000 que tinha lá o Kanban, né, as cores da japonesada, vamos diminuir o estoque, porque o estoque é custo, né? Então, lá em 1935, entre 35 e 40, e depois implantado de vez nos anos 50, que foi a criação dos Mopar da vida, puta estratégia, que o cara falou assim, em vez de vendermos apenas o carro, vamos vender peças para o carro de forma oficializada. Assim a gente manterá os nossos carros eternamente em uso, sendo que nossa qualidade é melhor e vamos impedir que tenham cópias. Foi sensacional isso. Um dos fundadores da IBM utilizou inclusive o modelo de trabalho da Mopar, que era com a Chrysler, para fazer o início dos trabalhos que pôs a IBM no patamar que ela é hoje. Então, são coisas bacanas. E tanto a Hyundai quanto a Kia e esses outros que eu falei da Hyundai, tudo, existe um protocolo que está escrito no manual das pessoas que são donas desses veículos solicitarem atualizações de firmware e módulos de controle desses carros nas manutenções preventivas periódicas. Só que aí eu falo para você, quantas pessoas você conhece que lê manual de carro? Concordo. Mas, por exemplo... A gente viu um problema agora, há pouco tempo, com a Fiat, com a Jeep, que é a FCA, né? A Fiat comprou a Jeep. A Jeep em 2016, 17 e 18 teve vários problemas com a Pajero por causa disso, né? Então, assim, tudo bem, o recall acontece, tá, mas tem muito recall que não aparece para todo mundo. Isso eu acho muito errado também. O recall que aparece na televisão é só para situação crítica, né? Que envolve vida, né? Risco de morte, né? Só nesse tipo de situação que aparece, eu acho. Daquele do airbag que explodia ou outras coisas desse tipo. Se não, essa é uma, que o cara tinha que ir realmente na concessionária, né? E a partir do momento que ele ouvir a notícia do Red Zone ou assistir e falar, meu Deus, o meu carro está com problema, ele vai na concessionária e cobra o cara lá. Ele faz o papel dele de cidadão. E aí, o Henrique colocou um ponto aqui sobre segurança, sobre obscuridade. Tanto eu quanto você, Fernando, a gente é eternamente contra esse tipo de comportamento, né? A gente reza e força para todas as pessoas que nos procuram para ter o quê? A transparência. Porque a transparência vai trazer para você sinergia para crescer, para ter mais informação divulgada e compartilhada entre as pessoas. A falta de transparência que a gente fala quando envolvido com segurança por obscuridade, ela só causa problemas. Porque o que acontece é o seguinte, você trabalhando como profissional de segurança, você tem um período que você inicia
e você tem que entregar resultados pelaquilo que você foi contratado. O criminoso não tem esse período. O criminoso é todo o tempo do mundo. E ele não precisa ter pressa. Ele pode inserir o ovinho dele hoje e recuperar as informações daqui 2 anos. A gente falou disso na semana passada e retrasada, de um cara que fez ataques a várias situações, acho que era Alfa, na Rússia, que ele o problema e voltava a ativar o ransomware e pegar informações até 6 meses depois. Então, assim, o cara que opta, né, decide por seguir em segurança baseado em obscuridade é um pária para a segurança. Então, mas assim, a gente está tomando diversos pressupostos aqui. Tem um outro fator que talvez eles não tenham, de novo, sacado esse tipo de coisa. Mas eu acho que eles tinham que entrar em contato com o pessoal para falar, atualiza, porque tem um problema sério que está acontecendo. Tem um detalhe aqui que eu comecei a ler de novo e assim, o desafio fala como ligar o carro, não fala como entrar no carro. Então, a parte eles pularam, mas então, se alguém está entrando no carro, a pessoa já está fazendo a primeira parte legal agora, né? E daí a outra parte mais bizarra é o seguinte, uma das recomendações da montadora não deixe cabo USB dentro do seu carro. Jura mesmo, meu amigo? Chega a ser assustador, né, cara? É outro que vai partir para essa ignorância e falta de transparência. Mas, enfim. Uma combinação assustadora, né? Mas tudo bem. Passou. Vamos ver. Vamos ver o que o TikTok vai nos proporcionar. Coreanos. Bom, enquanto na Coreia, né, pensam o que fazer com os carros e os Estados Unidos roubam os carros através de teenagers, né, jovens adolescentes até mais novos que isso, né, na Hungria, a Associação Húngara de Comunicações tem uma decisão meio drástica aqui, mas que pode vir a ter frutos, né? Para combater situações de IPTV, eles criaram uma ideia muito louca. Vamos fazer ataques de DDoS controlados. Meu Deus do céu! Né? Primeira coisa, eu queria saber como é que eles vão controlar esse tipo de coisa, baseado em que parâmetros eles vão identificar os IPTVs da vida, né? De novo, IPTV, caixinhas de TV que transmitem streamer via IP de forma ilegal, ok? Então vamos lá. Como é que esses caras vão fazer ataque de DDoS coordenado contra a TV, Fernando? Pelo amor de Deus, hein? E assim, tudo muito bizarro, porque assim, eles falaram que no último ano eles chegaram a fazer mais de 100 denúncias de provedores de serviço. Então eles não vão fazer no cliente, eles vão fazer no provedor de serviço que está provendo o serviço de IPTV. Né? Então, tá bom. Agora, quem dá esse tipo de ideia provavelmente não entende tecnicamente como as coisas funcionam. O pessoal da Hungria, se alguém conhecer alguém lá dessa comissão, por favor, manda entrar em contato com a gente pode oferecer consultoria ou explicar para eles, né, que a linha não é essa. Tá? Tem muita coisa que dá para fazer, mas a linha não é essa. E daí, assim, eles contam todas as histórias de o benefício do uso legal, babá. Porém, fazer lutar contra, né, o agressor dessa maneira na internet está totalmente errado. Eles comentam o seguinte... Pode estar prejudicando outras pessoas que não tem nada a ver com isso. Mas então, sabe o que está escrito na matéria? De que quando eles foram questionados a respeito disso, eles falaram, se tiver no mesmo provedor, bem feito para eles, porque o provedor deixou que isso acontecesse, tem que tomar responsabilidade. Tudo bem, o provedor, só que você está contratando um serviço que você não sabe quem está trabalhando no mesmo ambiente que você. Então... Quando você pega um sinal de internet, você não sabe quem é os caras que estão usando aquele serviço. A gente tem uma situação muito clara aqui de ignorância, do cara que não conhece como funciona tecnicamente.
tá? Existe um problema que ele é pouco, vamos dizer assim, comentado, né? Quando a gente fala de ataque de negação de serviço, que é do ponto A para o ponto B, tá? Quantos outros pontos tem no caminho? Quando a gente fala de internet, né? O meu provedor, ele pode ter uma banda, ele pode ter contratado, sei lá, um canudinho, né? Desse tamanho. O do Alexandre pode ser do mesmo tamanho. Só que pode ter um cara no meio do caminho que é menor. E daí, a hora que você tenta fazer um ataque desse, você causa o que a gente comenta como dano colateral. Você acaba prejudicando o pequeno provedor que está no meio do caminho, que não tinha nada a ver com a história. Exatamente. Só porque você quer retaliação. E os repetidores entre antenas e o Diaba 4, que podem estar no meio? Você não conhecia tecnicamente como funciona. Então, é assim, nas últimas semanas, a gente tem falado de IPTV quase toda semana, né? E aqui de novo, tá? De novo. Não é exclusividade do Brasil. Nós estamos vendo agora uma iniciativa com relação à Hungria, tá? E se a gente for pegar, né, os indicador de cultura, indicador de educação, eu acho que a Hungria está a quilômetros de distância de nós aqui do Brasil. Então, se acontece lá, acontecer aqui, tá? Não é nada demais. De novo, o pessoal está olhando o lado errado para fazer o que eles estão querendo fazer. Ou pelo menos... achando que vai dar certo, porque eu não entendo qual que é o embasamento para tomar uma decisão maluca como essa. Não, cara, tecnicamente é alguém que não sabe o que está falando, entendeu? Apareceu um governador lá, que o sobrinho dele mexe na internet, meu sobrinho mexe na internet. Mas agora vamos lá. Faz dancinha no TikTok. Falando em situação onde o cara não sabe bem o que está fazendo, isso está se proliferando pelo mercado. Porque ontem teve uma pane na Microsoft, no Outlook, que afetou tanto o Outlook quanto o Teams. Mas aí, velho, os caras colocaram no Twitter da Microsoft a seguinte explicação: ficamos fora de serviço em todo mundo nessa quarta-feira, dia 25, por problemas intermitentes, né? Devido a problemas de configuração de rede. Cara, se a Microsoft está começando a ter problemas de configuração de rede, aí eu falo assim, vou tratar a Microsoft como quem nunca, né? Mas então, Ale, bizarro isso aqui, é bizarro, hein? Vou falar uma coisa, tá? Bizarro, hein? Assim, quando a gente fala de Microsoft, eu penso em sistema operacional. Exato. E assim, uma coisa se é bom em quê? Se você é bom em sistema operacional, fica na sua, entendeu? Goleiro não joga na linha, entendeu? Artilheiro não joga no gol, tá? Acho, né? Você acabou de falar duas situações que eu presenciei e fiquei muito pé da vida. O Palmeiras estava para ter a Taça dos Invictos, o maldito goleiro do Guarani, o tal de Irã, foi para a área e fez um gol de cabeça que eu nunca mais esqueço, que a gente perdeu a Taça dos Invictos. E depois você falou também do centroavante e vai pro gol. Teve outra situação também que, depois que naquela final de 78 que nós perdemos o brasileiro pro Guarani, né? O Careca fez um circo lá junto com o Leão foi expulso e foi pro gol escurinho. Um centroavante do Palmeiras, um atacante, né? Centroavante, jogava mais para a ponta esquerda. Fez até umas defesas, mas haja coração. Então, cuidado com o que você fala, Fernando. Tentei achar né? Mas assim, no caso da Microsoft, cara, eu acho que eles têm que tomar cuidado com esse tipo de mudança que eles fazem, ou pelo menos, se não tem certeza, faz em menor escala, para ter certeza que o impacto é menor, porque isso aqui, teve um monte de gente falando, eu tinha que entregar o trabalho escolar, eu prometi para o meu chefe na hora X, e a Microsoft não funciona. Chefe escola não está nem aí, entendeu? Bateu a data, você tem que entregar. E daí, se a rede da Microsoft está fora, se o seu e-mail está fora, meu amigo, um abraço.
entendeu? É claro, tá? Pessoas devem ter bom senso e você tem como embasar a sua desculpa, o seu problema, né, baseado numa justificativa desse tipo aqui. De qualquer maneira, a Microsoft tem que pensar um pouquinho melhor, porque nos últimos... Tá acontecendo de quanto? 3 em 3 meses? 4 em 4 meses, Por aí. Exato. Então, de novo, é a situação que era para acontecer esporádica, infelizmente está se tornando frequente. E daí, em vez de acontecer uma vez por ano, né, que sejam 4 vezes por ano, que continua sendo muito pouco, para alguém que provê serviço no volume que a Microsoft provê, o impacto é muito grande. Cara, e falando em problema muito grande, o FBI desmascarou não. Ele confirmou, né? Ele confirmou que a Lazarus, né? A Lazarus é aqueles hackers da Coreia, a gente falou daqui, então vamos falar agora do Lazarus, que é esse grupo de hackers da Coreia. Os caras roubaram, né, mais de 100 milhões em criptomoedas em junho do ano passado, né? Os caras começaram a verificar, eles roubaram da Harmony Group. Não sei o quanto que isso é verdade em relação à Harmony, porque eu não vi nada publicado pela Harmony. É o FBI que está dizendo isso, né? E ainda falou, né, que esse grupo tentou ainda levar mais 60 milhões no último dia 13. Então, cara, meu Deus do céu, para que tem tanta gente atacando, tanta coisa espalhada pelo mundo, se ele pode só usurpar os caras de criptomoeda, velho? Não, Ali, vamos lá. Assim, a situação é bizarra. O FBI, se eu não estou enganado, tá? O ataque da Harmony aconteceu no meio do ano também, tá? Aconteceu no meio do ano passado, tá? Então, meio de 2022, aonde eles roubaram toda essa grana. Daí eles 530 milhões de reais, dá isso aí, velho. Eles deram um silencinho de rádio e agora, nos últimos dias, eles tentaram lavar 60 milhões. Eles coletaram em um tipo de criptomoeda e eles passam para outras criptomoedas. Tá? Válidas de outros grupos, né? Exatamente, né? Ou de outras carteiras, né? Outras criptomoedas para tentar, abre aspas, lavar isso daí, dispersar isso daí, né? Mas o pior não é nem isso daí, qual é a intenção. Qual é a intenção? Parte dos recursos é para ser usado no programa de mísseis do país. Então, peraí. Será mesmo? Não, aí é que tá. Assim, a situação é bizarra. É bizarra porque, assim, 60 milhões de dólares, ou aqui, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar, é muito dinheiro. E daí, o cara que quer brincar de maldade, meu amigo, entendeu? Para os sistemas de mísseis da Coreia. Da Coreia, velho. Então... Mas peraí, então para mim entender, a Lazarus, então, qual Coreia que é? Quem está atrás de mim é da Coreia do Norte. E a Lazarus é da Coreia do Norte mesmo? Então, cara, assim, todo mundo tem associados e simpatizantes em todo lugar do mundo, tá? Uma coisa que a gente comentou aqui, que você puxou exatamente a cordinha, a atribuição errada pode dar muita dor de cabeça. A atribuição é tudo para qualquer coisa relacionada à forense. Né? Ou então definição de coisa. Aqui, quando saem essas notícias, me arrepio um pouco, porque eu acho que envolve pessoas que não têm muita índole para tomar decisões bizarras, né? E a gente está falando de FBI, a gente está falando da Harmony. Cara, então assim, é um negócio bizarro, né, cara? Pesado, né, cara? De novo, quando a gente vê alguma notícia falando do FBI, a gente sabe que o FBI tem diversas ações muito certeiras. Opa! Que nem a gente vai comentar daqui a pouco, tá?
Mas isso aqui, os caras eles falam que, né, já fala quem foi que roubou e fala para que vai ser usado. Então ou você tem alguém lá dentro, tá? Ou tem alguma coisa muito errada. Estranho. Isso aqui a gente vai ficar de olho. Já sai aquele relatório, sempre sai no primeiro trimestre de cada ano, aquele relatório do FBI explicando tudo que eles fizeram no último ano. A gente vai ver isso aqui direito, porque isso aqui é bizarrão, hein, cara? Principalmente quando falando que o fundo é para mísseis, né? Muito louco isso aqui. Enfim, vamos ver com calma. Mas vamos dar uma notícia legal aqui. Essa aqui eu me assusto um pouco. A gente falou de inteligência artificial, falamos das situações que a gente vê pelo mundo que estão mudando, estão num momento de virada de página, né? Situações bem estranhas. Nos Estados Unidos, com a pandemia, teve muito, não só lá, né? No mundo inteiro, teve muito enfermeiro, corpo clínico, que estava fazendo atendimento no pessoal de Covid, que se infectava. E a partir do momento que eles estavam infectados, eles passavam a ser pacientes. Então, eles paravam de poder trabalhar. E aí eles começaram na Califórnia utilizar uma robô chamada Moxie, né, de fazer alguns serviços, né, que dava para ser feitos por esse robô. E agora Chicago também aderiu à conhecida Moxie, né, para fazer trabalhos por enfermeiros que estão afastados, né? Não é para ser nada assustador, não é para ser um robô tudo torto para assustar uma velhinha de 80 anos internada, né? Eles evitam o máximo contato com os pacientes, mas tá aí a sementinha do amanhã. Aquilo que nós imaginávamos nos filmes lá nos anos 80, que já falava de robô ao nosso redor no ano 2000, 2020, agora começam a acontecer umas coisas assim que são reais, né? Bacana isso aqui, cara. Eu queria ver isso daqui funcionando aqui no Brasil, se os caras não iam roubar para fazer. Imagina as biqueiras de droga com o robô fazendo entrega do lado dos caras. Assim, você não pode prender o robô, né, cara? Mas, ó, assim, eles falam que, né, Dallas também, né, Texas, tá usando o robô e tudo mais. A parte interessante é o seguinte: eles fizeram um robô que ele faz algumas atividades muito específicas. Então, ninguém está falando de tirar o emprego de enfermeiros. Tá falando em fazer atividades que qualquer um pode fazer ou que o robô pode fazer. O robô, então, o que ele faz? Ele leva material de um lado para o outro. Ele separa remédio e algumas coisas que para o robô errar é mais difícil, né, do que o humano. As fotos, os robôs que eles criaram um robô que tem vamos chamar um rosto, né, tem uma cabeça e tem um olho só no rosto. E ele está sempre virado para onde ele está indo. O robô, mesmo sendo possível, ele nunca dá 360 voltas na cabeça, tá? Para não assustar ninguém. Como eles estão num ambiente de hospital, num ambiente mais sensível, eles estão fazendo tudo, né, a empresa que desenvolveu o robô, para que fique o mais sensível possível, o mais aceitável possível, vamos chamar assim. Você conversa com o robô, ele até pisca o olho, tá, digital dele para você, né? Passa por ele, ele fala bom dia. Ó, educado, né? Tem gente que nem fala bom dia. Mas a ideia, de qualquer jeito, é assim, são tarefas que não... outra coisa muito importante então, são tarefas que não necessariamente, né, contato com outros seres humanos, exato. O enfermeiro precisa fazer, e o robô não tem contato com os pacientes. Por enquanto, não tem. A mesma empresa, ela está planejando fazer alguns outros robôs desse tipo, robô, vamos dizer assim, ouvido, para ele ficar só ouvindo o que o paciente fala. Então, o paciente quer confessar, ele vai lá e fala tudo para o robô, entendeu? E o robô
só balança a cabeça, falando sim ou falando não, ou sei lá, entendeu? Ou não balança a cabeça. Simplesmente porque, às vezes, a pessoa ela quer alguém para conversar e não tem ninguém do lado. Eles podem colocar um robô, entendeu? Que já ajuda para alguns tipos de tratamento, tá? Algumas situações psicológicas. Você acabou de me dar uma ideia ótima. Tem pessoas que me procuram que precisam de um robô desse. Vou colocar um robô para falar com elas e eu preservar minha saúde, entendeu? Ótima, ótima. Interessante isso aí. Porque eu garanto que eles nem vão perceber que estarão falando com o robô. Cara, tamanha sagacidade. Ó, e nem precisa ser o robô é só meia dúzia de if ali já resolve, hein? Lembra que tinha que a gente comprava nas lojas americanas o Arthur? É só botar um gravador TDK, né? Com a fitinha vagabunda mequetrefe e vai em looping lá. Oi, tudo bem? Por aqui? Aquele curtindo a vida doidada que o moleque faz a gravação na cama. Assisti semana passada. Que bom. Bom, gente, agora uma notícia que esses caras estão sofrendo, cara. A Riot Games já sofreu já tinha recebido outro um tempo atrás. Recentemente receberam outro ataque de hackers. Eu não estou entendendo, cara. Qual o objetivo de ficar atacando uma empresa que faz games? Assim, aí eles criam problemas e mais problemas e é porque agora eu vou saber tudo do jogo. Bom, sei lá, estranho. Os caras, eles roubaram, né? Agora o código-fonte do League of Legends. Sei lá que porra de jogo é esse. Nunca joguei isso. Cara, mas você assim, nunca jogou, mas assim, pra você ter uma ideia, o League of Legends tem campeonato transmitido na televisão, na TV a cabo. Eu vi outro dia, mas eu nunca joguei. Não, também não. Né? Ó, tem campeonato desse League of Legends, tem campeonato daquele Dotinha que os caras chamam Dota, não sei o quê. Cara, tem vários campeonatos. Na minha cabeça, o campeonato era o Counter-Strike para dar um tiro na cabeça dos outros. Só que tem tantos jogos, cara, com tantos campeonatos, e ainda parecem equipes gigantescas, com tela subdividida, e vão falando dos caras. Cara, cheio de estratégia. Não estou menosprezando o jogo. Eu não conheço e eu não me interesso por isso, que eu me interesso por outras coisas. Mas a situação é, por que estão atacando os caras sem parar? E o mais legal de tudo é que os caras foram ao público e falaram assim, esquece, recebemos outros ataques, tivemos impacto, né? Estamos sendo prejudicados, mas não vamos pagar ransom para ninguém. Não vamos pagar nada para criminoso. Isso achei sensacional. Talvez eles estão dando a cara a bater, sofram com isso, mas o posicionamento de uma empresa de jogo é mais madura que muita empresa que a gente conhece por aí. Sem dúvida. Falei assim, ó, o Henrique colocou, né, uma coisa de que rola muita grana nessa empresa, na Riot Games, tá? Porque o que acontece? As pessoas, elas podem ter o bonequinho delas lá, você pode ter o Alexandrinho lá, tá? E você pode querer comprar uma armadura para o Alexandrinho. E você vai e compra essa armadura com dinheiro de verdade. Daí você quer comprar uma tatuagem para o Alexandrinho. Você compra com dinheiro de verdade. Um capacete, tá? Um sapatinho novo, um bigodinho, entendeu? Uma costeletinha bonitinha que nem a minha, entendeu? Você compra e paga com grana. Então, isso daí movimenta a grana. Essa é uma coisa, tá? Daí, a outra situação é o seguinte, roubaram o código-fonte, daí você fala assim, cara, tá bom, todo mundo sabe que o jogo é deles, o cara ele não vai conseguir fazer o jogo paralelo, porque não tem como, o copyright está muito claro nesse tipo de situação, mas existe uma situação... Abre aspas aí. De repente, no jogo tem algum controle de sessão que seja revolucionário que a gente não saiba. Não, tudo bem. Mas então, a maior preocupação deles está no seguinte, como tem um monte de campeonato, tá? É que ninguém sacaneie esses campeonatos. Já teve alguns casos de o quê? O cara ele rodava uma manha, né?
o cheat games, como é conhecido, né? Que ele conseguia ver através da parede, mas só ele conseguia ver, os outros não. Então, ele tinha uma vantagem onde ele sabia onde os inimigos estavam, né? E o que acontece? A Riot Games fez, ou quer dizer, vem trabalhando... Pelo amor de Deus, falar Riot, se no meu coração americano me faz Riot Games, tá? Riot Games tem trabalhado incansavelmente, tá? Para que esse tipo de alguém conseguir inserir alguma coisa na memória ou em tempo de jogo seja cada vez menor, para diminuir a possibilidade de sabotagem durante os jogos e durante os campeonatos. Então, o medo dele está aí. Alguém com o código-fonte na mão. Nós falamos na semana passada de que tinha vazado alguma coisa, de que o cara, de um outro jogo, de que o cara ficou um ano analisando o negócio lá. A situação é muito parecida. O cara ele fica estudando para que ele possa fazer o apontamento cirúrgico e o malware cirúrgico daquilo lá. Porque daí esse tipo de programa especial para sabotar a Riot Games no mercado negro vai valer uma grana. É muito louco isso aqui, cara. Muito louco. São situações que você vê que elas estão se desenvolvendo, cara. Porque, você pode reparar, nos últimos 6 meses, muita empresa de jogo está sendo foco de ataque desses caras. Muito. Então, eu acho que a gente vai partir para aquela coisa que a gente já falou. Todo mundo é um alvo hoje em dia. Simplesmente é questão de tempo, tá? Só um comentário paralelo aqui. Eu adoro Quiet Riot, tá? Come on, feel the noise. Quiet Riot. Porra, quer me fuder? Me beija, amor. Ai. Pô, cara, é estranho. Isso tá aumentando, cara. Ó, tanto as coisas estão mudando que a gente quando faz as previsões no final do ano, parece besteira. Mas a gente dá uma olhada no comportamento, a gente vai só anotando. E aí as coisas começam a mexer, acontecer. É muito louco isso, cara. A Google bloqueou mais de 50 mil contas, né, de chinês que estava criando desinformação. Olha que coisa maluca isso da Google. Aí você fala, mas que história é essa? O que está acontecendo? Os caras eles têm uma análise de ameaças, né? Óbvio. Imagina o que a Google passa de dados pelos servidores desses caras o tempo todo. Todo mundo sabe que a Google criou como AdSense. Todo mundo sabe o que a Google criou como análise de inteligência artificial. Então, ela sempre trabalhou com feeds. A Google, nesse quesito, ela é super avançada. E óbvio, né, ela fica verificando o que está acontecendo. Bom, são dezenas de milhares de contas como vindas da Dragon Breed, que é uma das principais, e a outra chama Spamouflage Dragon. As duas são grupos chineses que ficam criando desinformação na rede. A Google viu que são contas criadas por eles, vai lá e corta. Essas contas estão onde? YouTube, TikTok da vida, e-mails, né? No próprio AdSense da Google, nos bloggers válidos por aí, todos os blogs que você imagina, né? Então eles fazem uma varreção, vejam as contas com comportamento suspeito, eles vão lá e corta a brincadeira, né? Desde quando eles começaram a verificar inteligência sobre hunting, sobre situações suspeitas, eles já cancelaram mais de 100.960 contas. Está quase 101 mil, né? Coisa pra caramba que eles verificam. Você fala, mas é pouco no mundo. É pouco, mas é alguma coisa, né? Pelo menos eles estão tentando. Quantos vocês ouviram serem cortados da Microsoft? Eu não vi essa notícia. Quantas contas foram cortadas do Yahoo? Eu não vi essa notícia. Quantas contas foram cortadas do... Pensa no que você quiser.
Importante. Slack teve vários vazamentos uns tempo atrás. Lembram disso? A Slack veio a público e falou quantas contas eles bloquearam. Percebe? O que você tem a dizer sobre esse sacanagem, Fernando? Cara, é assim, é interessante porque a notícia fala exatamente do País Dragão. Fala do País Dragão e fala do cancelamento de contas que estavam sendo usadas para desinformação. Exato. Desinformação é exatamente igual a fake news. É público aqui e notório que a China mantém algumas informações privilegiadas para eles e que os chineses não têm acesso à internet normal que a gente tem. Então, várias contas estavam sendo criadas. E o que o Google fez? O Google conseguiu ver até por comportamento. Eram contas que mandavam muitas coisas, independente da plataforma do Google que estavam usando, se era o Gmail, se era o YouTube, mas eles tinham muito poucos assinantes e como é que fala? E seguidores, né? Então, o Google não fez nenhuma magia negra aqui, ele fez uma análise básica. Se eles fizerem a análise, eu acho que mais profunda, consegue achar mais coisa. De qualquer maneira, a gente tem que separar quem é humano, quem dá a cara para bater, que nem nós dois, tá? E quem é robô, que coloca mensagem falsa para enganar as pessoas. Nós estamos aqui para fazer a informação. Tem gente que está aí para fazer a desinformação. A informação é orientação, sabe? É mediação, sabe? Convencimento. Às vezes até uma discussão que a gente pode, no final da conversa, assumir que estamos errados. Todo mundo pode errar. Só que é diferente estar, como o Fernando falou, dando a cara a bater e discutindo assuntos pertinentes que muita gente se abstém de fazê-lo. Vou dar um espaço em branco. Essa pausa foi boa. Assim, quem está assistindo a gente ao vivo, é muito interessante o pessoal saber que é o seguinte. Às vezes o Alexandre leu uma matéria e eu não, e às vezes eu li uma matéria inteira e o Alexandre não. O vice-versa. Tá? E o que acontece? A gente começa com um pressuposto, a gente começa com uma ideia e o outro acaba complementando, né? E daí nós dois concordamos no final. Então, é exatamente isso, é informação. Uma das pessoas não tinha informação e o outro compartilha a informação e o outro aceita. Né? Então, isso eu acho que é importantíssimo, eu acho que no mundo como um todo. Né? E a gente vê daí, nessa situação da desinformação, tem só um lado passando as coisas e não falando nada. Aqui com a gente, acontece uma parte de eu desconhecia e agora, obrigado por você ter me elucidado e a gente continua a partir daí. Né? Então, de novo, não saber não é vergonha. Vergonha é propagar a coisa errada. Cara, em outra situação que a gente está vivendo atualmente no mundo, digo no mundo porque eu tenho certeza que alguém já viveu situação semelhante, né? Existem pessoas que elas, pela pressa, às vezes pela falta de conhecimento, às vezes pelo puro fato de acreditar em uma fonte que ela está acostumada a acreditar, né? Então é o imediatismo. Ele vê uma situação e repassa, né? Sem nenhum embasamento. O embasamento ele já criou na cabeça dele, né? Aquela tendência, que eu detesto essa frase, mas ela é muito bem criada para explicar aquilo que não se dá para explicar, que é o comportamento abstrato do ser humano. Isso você não vai conseguir explicar, né? O ser humano é um bicho esquisito, ponto final. Né? Ele pode trocar de opinião em um momento ou outro, ele pode escrever aquilo que ele não queira transmitir, mas ele é pago para fazer, né?
E aí, ao final das contas, gera a desinformação. Aí vocês imaginem o quanto é poderoso o cara que só vem a esse mundo para gerar desinformação. É muito potente essa situação, né? Ele pode iniciar colocando informações que ele copia de fontes fidedignas, como jornais espalhados pelo mundo, como agências internacionais. Cria-se uma anuência que as pessoas vão continuar a seguir, a acreditar, e depois vem a sacada de mestre, como no jogo de xadrez, o checkmate, que ele começa a te colocar, bombardear situações que são incomprováveis à primeira instância, à primeira medida, ao primeiro olhar, à primeira leitura, né? Então, além do problema da desinformação, a gente também tem o problema da compreensão dos textos. Eu estou vendo inúmeras vezes pessoas, e toda semana, pessoas que não compreendem o texto, tomam as decisões sem nem mesmo terminar de ler uma frase. Então, você está dando tiro no próprio pé. E aí, quando nossos avós falavam assim, você vai queimar a língua, tá aí o que vai acontecer, né? Então, assim, é difícil botar cara para bater, falar as coisas, e o Fernando tem toda a razão. Nem sempre nós vimos todas as notícias das duas pessoas, porque o volume de notícias que nós analisamos para trazer para vocês é gigantesco. E, ao mesmo tempo, ele é minúsculo, porque a gente descarta um monte de coisa e fala, aí não temos pauta! E a gente vê o quão rico é a informação que está à nossa mão, né? E a gente tem prazer de trazer isso para vocês. Então, a situação que a gente falou agora desses sites e o trabalho da Google, muitas outras pessoas fazem. A gente só pede uma coisa: sejam transparentes, né? Divulguem, tragam essa informação. Vamos tentar divulgar, vamos tentar fazer com que as pessoas tenham mais opinião, que de um tempo para cá, pelo fato de não querer me... como é que eles falam? Né? Quando falam... não, é outro nome que eles falam. Não quero me indispor com as pessoas, né? Às vezes, o não se indispor agora, essa pessoa é sequestrada, morta, e aí você vai ficar com peso da consciência, que vai ser ruim de tirar, hein? Haja vela, haja reza, haja tambor batendo, né, Fernando? Bom, vamos voltar para a nossa conversa linda, maravilhosa. E tem um site que não sei quem conhece, eu utilizo muito, por sinal, sabia? O Yandex. O Yandex é um site de compartilhamento. Não é mais. Antes era só compartilhamento de espaço. A verdade era essa. Antes ele era utilizado apenas como um espaço na cloud, onde você usava para compartilhar arquivos grandes. Hoje a Yandex tem busca, tem vários serviços, tem correio, tem blogs, tem vários outros serviços. E ele é de origem russa. Eu utilizo o Yandex desde sua fundação. Nunca tive problemas. Porém, aconteceu uma situação e eles estão negando que hackers, né, pegaram informações deles e vazaram pela internet. A história é que foi vazado mais de 40 GB de arquivos em julho do ano passado, né, e todos os códigos-fontes da empresa. Eles negam, dizem que não, mas é russo, né, cara? O russo, eu já mostrei para vocês, depois que eu peguei um ministro russo olhando na garrafa, assim, a mulher falou assim, no pacote de cigarro diz que pode matar uma pessoa, por que na garrafa não tem nada escrito? Ele falou assim, o que tem a ver o cara beber e fumar cigarro? Ótimo, foi maravilhoso. Vamos lá. Foi colocado em um dos fóruns desses de Deep Dark Web, o código-fonte, né, sei lá, para que o pessoal tivesse acesso público. De forma gratuita. De forma gratuita, vazamento de informação, tá? De, teoricamente, todos os códigos deles. E daí, assim, eu conheço o Yandex como serviço de busca russo, ponto, tá? Eles fizeram esse comentário aí. Analisamos e não tivemos vazamento, tá?
Ao que tudo indica, foi o cozinheiro. Alguém que tinha acesso aos códigos, tá? Por acaso, não se sabe como, colocou em um repositório público e acabou sendo vazado. Então, é assim, a gente cai numa situação muito parecida com a situação do joguinho, né? Do League of Legends. Desculpa, o termo joguinho não é pejorativo, tá? Não, é pejorativo, tá? A situação aqui com o Yandex é assim, ninguém vai copiar o mecanismo de busca deles, porque todos os mecanismos de busca ou todos os compartilhadores de arquivo já estão muito bem estabelecidos no mercado. Porém, todos eles têm, do mesmo jeito que existe o CAPTCHA, o ReCAPTCHA e outros serviços desse daí de segurança. E haja CAPTCHA. O Yandex oferece serviços parecidos com esse. O medo e o problema tá em alguém analisar o código para tentar sabotar os serviços já existentes, né? Então, é só alguma coisa aqui, de novo, Yandex, toma cuidado, tá? E, pessoal, cuidado com o cozinheiro, tá? De novo, empresas, tá? O cozinheiro, o analista, o consultor, o empregado, tá? É muito mais perigoso do que o hacker de porão. Tá? E eu vou ter que ficar esperto, que eu tenho um monte de coisa na Yandex. Mas não vai vazar nada. Eles falaram assim, dado o pessoal não apareceu nesse vazamento, quem pegou o vazamento e analisou, falou que não existe dados pessoais. As APIs que estavam lá e os códigos dessas APIs, elas eram de desenvolvimento, então era efetivo somente para testes, tá? Então, para o usuário final não tem impacto. Olha lá, olha o outro aí. Não, cara, meu filho joga League of Legends, entendeu? Eu não sei qual é o nível dele, o level, entendeu? Mas eu já ouvi falar muito do meu herói e de várias coisas assim que não fazem muito sentido na minha cabeça, mas eu já entendi que existe uma estratégia de que se você não tiver com o personagem certo, na hora certa, você perde o jogo. Mas... Agora, para fechar com chave de ouro o programa de hoje, cara, que o Fernando falou, que a gente falou que o FBI é uma empresa séria, e eu, Fernando, nós fazemos questão de sempre trazer para vocês e elogiar militares, polícia, pessoas interligadas da Polícia Federal de cada país, aduaneiros, Interpol, e mesmo a CSNA, né, CISA, todos esses a gente sabe o valor, CERT-BR, né? A gente considera o valor de todas essas pessoas, né? E olha que legal, cara, o que o FBI fez. Todo mundo conhece quem que é a Hive, né? A Hive é um grupo de hamster que está ativo, e nós falamos aqui nos últimos tempos vários ataques da Hive. O que o FBI fez? Ele infiltrou pessoas. Parece filme, né, cara? Parece filme, né, cara? Ele infiltrou pessoas para trabalhar na gangue do hamster da Hive, né? Isso em julho do ano passado. E deixou os caras lá trabalhando esses últimos 5, 6 meses, sem parar, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E agora estamos em janeiro. O que aconteceu? Eles deram uma cortada na festa dos caras. O trabalho que eles fizeram, eles preveniram situações de mais de 130 milhões de dólares que poderiam ser pagos em hamster. Eles pegaram os códigos de decryption, né, que é como corrigir a criptografia instaurada numa máquina, distribuíram para as pessoas atacadas. Então, olha que serviço legal que os caras fizeram. Como eu falei, parece filme. Só que quando a gente assiste o filme, só aparece o cara indo lá no meio dos caras que roubam um banco, ou o cara que rouba carro, 8 segundos. Né? O cara que rouba banco, aquele lá do
Seconds. Né? Então aquele que rouba banco, que é o Caçador de Aventuras, não é verdade? Puta, tem duas versões bem massas. Né? As duas são fantásticas. Fantásticas, exatamente. E agora tem das drogas, né? Você pega aqui, tem vários filmes de drogas que infiltram o cara no meio de situações de droga. Saiu um filme novo há pouco tempo do Liam Neeson, que ele é um agente escondido que salva outros agentes que estão infiltrados. Né? O cara tá na merda, ele liga lá um código, o cara vai lá e tira o cara da tidica, entendeu? Fala assim, você fez cagada, deu mancada, porque o psicológico dessas pessoas é muito, muito abalado, pressionado. E olha o ponto que nós chegamos. Estão infiltrando pessoas em gangues de hackers para entender a situação e trazer à tona situações para ajudar as pessoas. Olha que legal isso, para vocês verem o tanto que isso está impactando esses novos tempos. Concorda, Fer? Sensacional essa notícia do FBI, cara. Sensacional. Assim, a gente acaba vendo que aquela história de a justiça tarda, mas não falha, né? Acaba acontecendo. Eles acabaram fechando os sites. Então, se você foi vítima e tenta né, dessa gangue Hive, tenta acessar o site, aparece uma mensagem com a tela do FBI falando que esse site foi fechado, né? E o FBI está distribuindo as chaves para você ter acesso aos seus dados de novo, tá? Para todo mundo que foi vítima. Então, de novo, isso é trabalho da segurança, isso é trabalho social. Nós só temos que enaltecer e todo mundo que puder ajudar está valendo. Eu acho sensacional, cara. Eu acho sensacional. Esse nome está tentando lembrar. Exatamente. O nome do Mustangão Mach 1. Nossa, meu filho entrou dentro do Mustangão Mach 1 com câmbio manual. Vocês não têm noção a felicidade que esse moleque teve quando ele fez isso. Ele já fez cada uma, mas esse ele não esquece. Ele fala dos mais carniças que tem. Bom, meus queridos. Já vi. Eu vou falar disso agora. A gente está chegando no final de mais um programa. Eu estou colocando aqui no chat para vocês olharem que estão seguindo a gente, né? E esse site aqui é de uma pessoa que nos ajuda muito, né? Quem não conhece deveria conhecer. O Anquises, ele faz um trabalho de evangelização, falar assim, né? Porque ele gosta até desse termo. Em termos de segurança, ele tem umas coisas bem legais publicadas no blog dele. Tá aí um endereço para todos vocês acessarem. Informação nunca é pouca, né? Você sempre tem opções para expandir seus conhecimentos, e está aí uma pessoa séria, que traz conhecimento sério, que traz opiniões fundamentadas, parceiraço, não tem o que falar, né? Eu tive o prazer de conhecê-lo não faz muito tempo, gosto demais da pessoa. O Fernando é amigo há muito mais tempo que eu. Eu tenho certeza que ele não tem nada que desabone a capacidade e o conhecimento e a personalidade dessa pessoa. Então, assim, não custa nada a gente... Ele fez até uma troca com a gente, né? Ele divulgou umas coisas para a gente que foi muito legal, e ele participou do CampSec aqui em Campinas, que nós fizemos. Ele veio de São Paulo para cá, presenciou. É um cara sensacional. E agora, eu não tinha o endereço do blog dele, né, oficialzão. O Fernando conseguiu estar aqui para todos vocês. Se quiserem entrar, eu os convido para que façam. Vale a pena. Sigam, tá? Do mesmo jeito que vocês sigam a gente, siga também esse cara, que esse cara é muito sério. Beleza? É um dos responsáveis pela B-Sides de Brasil, né? B-Sides São Paulo. Então, agora em março, se não estou enganado, vai ter uma B-Sides. Dê uma olhada no site, acompanha, aparece lá. É um evento de segurança que tem informação para todo mundo e para todos os níveis. Tá? Não tem desculpa para não acontecer. Fala. Na última, eles fizeram um foco atendendo crianças que foi sensacional, cara.
Exato. Todo mundo que levou os filhos se divertiu demais. Exatamente, assim. O Anquiles é um dos caras que mantém o Garoa Hacker Club em São Paulo. Então, quem for da região e puder aparecer lá, puder prestigiar, é muito válido. Profissionais competentes, né? Tem outros, todos vocês que nos seguem aqui, né? São competentes, são interessados, fazem questão de estar perto da gente, né? Vale a pena a gente sempre manter esses contatos, trocar ideias. O Christian, cara, que quando aparece sempre é um prazer enorme ver a barbinha branca nele, igual a nossa já, né? Estamos ficando tudo velho, cara, pelo amor de Deus. Mas enfim, Fernando, você guardou o tênis dele, Fernando? Já vendeu. Aqui, falou que semana que vem ele vem para Campinas, eu vou entregar. Eu ia mandar pelo correio, mas ele falou que ele vem buscar. Cristian, estando aqui, liga nós, vamos tomar um chopp junto para a gente conversar sobre assuntos de âmbito comum. Essa é dose, hein, Fer? Assunto sendo comum. Bom, gente, fechando mais um Red Zone, a gente só tem a agradecer vocês. É um prazer enorme estar aqui toda semana conversando com vocês. Beijo no coração de cada um, passando um pouco do tempo, mas é porque vale muito a pena. E os assuntos hoje valeu muito a pena de novo. Obrigado. Até semana que vem. Beijo no coração de cada um. Trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Programa Red Zone.